Olá para você que está me assistindo no vídeo de hoje. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer junto com vocês uma maquiagem digital inspirada numa maquiagem que eu mesma criei, que é essa referência aqui do lado que vocês estão vendo. Isso foi um pedido, né, que vocês fizeram. Foi em um dos vídeos que eu fiz de maquiagem. Eu acho que foi até nesse vídeo aqui, foi o primeiro que eu fiz. Aí falaram, faz a sua maquiagem em avatar. E aí eu amo esses avatars desse aplicativo. Então eu falei, será perfeito, né? Vamos ver. E aqui tem várias coisas que eu vou tentar diferente, que pode dar certo como pode não dar certo. Principalmente porque a gente vai ter que mudar o tom de pele da personagem. Então, para isso, eu coloquei luz indireta. E aí eu tô pintando todo o rosto dela. O rosto dela tá ficando muito claro, eu sei, mas eu pretendo clonar a camada. Talvez eu mude de luz indireta a camada para multiplicar, para ficar um pouco mais escuro. Vamos ver, né, como que eu vou fazer aqui. Mas aqui em começo, né, eu pego o pincel caneta de feltro e aí agora eu tô clonando. Aí eu tirei, ó, e coloquei multiplicar. Quando coloquei multiplicar, ele deu aquela escurecida. E aí aqui, basicamente, eu deixei uma camada luz indireta e uma camada multiplicar para ficar nesse tom aqui que vocês estão vendo. Então, a gente já tem aí a nossa base, né, que é a cor da pele. Agora, basicamente, eu só tô desfocando o contorno e para isso é só você ir ali naquela camada, aqui nessa opção do ladinho esquerdo que tem uma gota escrito desfoque, essa é a opção que eu tô usando. Depois disso, gente, eu venho com um tom mais escuro e vou fazer o contorno. Só que aqui eu tava pegando um tom mais claro. Então levou um tempo até eu perceber isso, aí agora sim eu peguei um tom mais escuro. Faço todo o contorno, depois eu venho com desfoque e vou dando tipo batidas pra tirar qualquer marcação, sabe, que tenha ficado. Depois disso, eu seleciono um tom escuro e vou pintar todo o olho de preto. Justamente porque o tom já é assim, sabe? Da nossa referência. Só que eu tô na camada multiplicar. Então eu vou pintar ele todo assim, com a camada multiplicar, mas depois eu confesso pra vocês que eu vou vir com um pincel normal, com uma camada normal e vou pintar tudo de preto, é porque testes, né? Testes que a gente vai fazendo. Então, para você economizar tempo, se você for fazer, pega um pincel, pode ser o primeiro pincel lá que eu gosto muito de usar, que eu sempre confundo com vocês, né? Que eu falo que é o caneta digital, mas não é, é o caneta de tinta. É o primeiro pincel que tem aqui no Ibis Paint. E aí vocês vão, pegam e aí vocês pintam. Aí só vocês tomar cuidado com o contorno. Depois disso, eu venho com um tom mais escuro, ainda na camada multiplicar, que eu selecionei ali do próprio batom. E vou pintar toda a boca com esse tom, que eu acho que é o tom ideal. E aí é só pintar e, tipo, tomar cuidado com o contorno, sabe? Ali, apesar que quando eu fiz a maquiagem digital ali do esboço, eu fiz esfumado, mas aqui nessa avatar fica muito mais bonitinho quando é tudo bem detalhado, sabe? Assim, bem contornado. Então, basicamente é isso. É só fazer bem feitinho o contorno da boca, que fica bem mais bonito. E aí, na parte de cima ficou um pouquinho só dei um conserto. E olha como ficou essa boca, gente. Depois disso, eu vou vir fazendo as veias. E aí, para fazer as veias, eu vou pegar o pincel, deixar em vinho e deixar o pincel mais fino possível. Eu deixo o pincel bem fininho pra, tipo, fazer só as veinhas, sabe? Eu acho que eu deixei deixa eu ver quanto, 1,3 o tamanho do pincel. E aí eu usei aquele primeiro pincel ali do Ibis Paint. E aí eu vou fazendo, tipo, caminhos como se fosse veia, sabe? Não precisa ter uma ordem exata. É como se fosse uma raiz, sabe? Então você vai pegando uma raiz e vai colocando outras raízes dentro de uma raiz. E aí quando você vê, você tá aí fazendo toda essa parte aí de veias no seu rosto. Vou passando aqui do jeito que vocês estão vendo. E aí eu só vou reforçando algumas raízes, vou reforçando algumas partes assim que eu quero parecer que a veia tá um pouco mais grossa, só para dar um efeito mesmo a mais. E aí a gente tendo isso, a gente vai pro olho.
Na parte do olho, eu ia começar pela sombra, só que, gente, eu não sei, não deu muito certo, não. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui demarcando só o côncavo com esse roxo. Uma vez que eu demarco o côncavo, isso vai me ajudar na hora de fazer o delineado. E essa dica que eu tô dando aqui vale para esse avatar, tá, gente? Porque tem avatar que tem o côncavo maior, outro menor. Esse aqui eu simplesmente reforço o arco, né, do côncavo. E aí eu vou passando aí do jeito que vocês estão vendo. E aí eu vou sombreando toda essa parte aqui, demarcando a parte do côncavo. O delineado, ele é um delineado mais elaborado, então eu acho que essa marcação aqui meio que ajuda, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho com preto. E aí sim eu venho puxando o delineado. Eu começo demarcando muito bem essa parte da base, né, do delineado. E aproveito ali escurecendo, como eu falei para vocês, todo o restante do olho, porque com o pincel, com a camada, né, em luz indireta, ele não cobriu as partes claras do olho, sendo que a nossa referência é um olho realmente todo preto. Depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel fino e faço esse pico, né, essa ponta que tem na parte de cima. Depois que eu fiz isso, eu só venho preenchendo toda essa parte aqui do delineado. E depois eu só vou deixar mais pontudo o outro delineado. E, gente, eu nem clonei. Normalmente quem assiste aqui sabe que eu costumo clonar, né? Pra não ter que fazer do outro lado. E eu consegui fazer dos dois lados, tipo, o delineado. Então, na prática, a gente vai pegando. Depois disso, é essa ponta aqui que eu falei pra vocês, ó. Que eu simplesmente vou puxando. E aí, aqui também, eu vou puxando essa parte aqui de cima, que vocês estão vendo do delineado. Delineado. E aí eu vou puxando para cima, igual eu fiz do outro lado, e depois bem fino, eu venho só preenchendo com cuidado. E aí eu vou preenchendo toda essa parte aqui de dentro do delineado, e vou deixando ficar bem preenchido, digamos assim. E aí eu vou subindo e aí só preenchendo. Depois que eu fiz essa marcação, aí eu puxo um pouco mais a parte do delineado inicial que a gente fez, para ele ficar mais pontudo. E aí depois que eu fiz isso, eu vou colocando mais alguns detalhes aqui, principalmente nessa parte aqui do olho, que o outro eu não tinha apagado, e realmente fica melhor, né, gente? Ele todo preto, o multiplicar não ficou tão bom. Eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. E pessoal, esse aqui foi o resultado final. Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Me ajuda muito na hora de criar conteúdo para vocês. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.